fora, porque nós devemos pegar aquilo que é para nós. Entendeu? Então, meus irmãos, abram as suas Bíblias em Lucas. Eu creio que Deus vai falar conosco, porque Ele já palestrou comigo em casa. Lucas, no capítulo de número 17, 18, 19, 20 e 21. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 6, 17 ao 21, diz assim, ó. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral, e de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todas... Eu falei 6. Não, versículo 17 ao 21. Capítulo 6, versículo 17 ao 21. Aleluia. Versículo 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Versículo 20. E então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque havereis de sorrir, e vocês estão no assento em nome de Jesus. Eita glória, aleluia. Meus irmãos, Jesus ele está preocupado com os discípulos. E o tema da mensagem que o Senhor Jesus Cristo me deu aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 17 ao 21, o tema da mensagem é: quem somos nós? Multidão ou discípulos? Porque precisamos saber quem somos nós. Jesus ele era seguido por duas classes de pessoas, porque os seguidores de Jesus chegavam entre 5 e 6 milhões, não tem a conta certinha, mas Jesus ele era seguido por muita gente. E dentre a multidão e os discípulos existiam duas classes de pessoas. E dentro dessas duas classes de pessoas existiam os discípulos e existiam as multidões. E nós precisamos saber quem somos nós. E aqui onde eu li no versículo 17 ao versículo 19, Jesus está falando da multidão. Mas do versículo 20 ao versículo 21, Jesus já está falando para os seus discípulos. E Jesus ele está preocupado. Se a gente for olhar lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo de número 13, Jesus para e fala para os seus discípulos: quem eu sou para vocês? Ou quem dizes lá fora ser o Filho do Homem? Porque as pessoas lá fora, a multidão, conhecia Jesus apenas pelo aquilo que Jesus fazia pelo lado de fora. Ou seja, não eram pessoas que procuravam Jesus apenas pelo alimento, pela cura e por algo material. Só que com os discípulos era diferente. Os discípulos, eles sempre pediam a Jesus instrução. A multidão estava preocupada com os milagres. Então, dois tipos de classe de pessoas seguiam Jesus. Uma era a multidão e as outras eram os discípulos de Jesus. E qual era a diferença dos discípulos para a multidão? Que a multidão só vivia atrás de milagre. E os discípulos viviam atrás de instrução. Aleluia! E nós precisamos sair daqui nesta noite sabendo quem somos nós. Porque a palavra nos confronta. Nós não podemos ficar vivendo como multidão, meus irmãos. Não, nós temos que viver como discípulos. E hoje nós vamos sair daqui sabendo quem somos nós. Nós temos que sair não daqui alguém falando de nós, quem somos nós. Porque muitas das vezes lá no mundo as pessoas apontam o dedo para mim, para você e ditam quem você é. Talvez por algo que você cometeu no passado. Talvez por algo que você está passando, bens financeiros. As pessoas elas apontam o dedão e apontam mesmo e falam: aquele lá é um safado, aquele lá é um sem vergonha, aquele lá é um adúltero. Muitas das vezes as pessoas ditam quem somos nós lá fora. Mas aqui dentro da igreja nós temos que saber quem somos nós. Ou se a gente somos multidões,
ou se nós somos discípulos. E há uma grande diferença entre ser multidão e entre ser discípulo. É o que eu falei no começo da mensagem. A multidão, ela vivia atrás de milagres, aquilo que Jesus poderia ceder pelo lado de fora, coisas materiais. Me dá minha cura, me dá minha casa, me dá minha chave do meu carro. Isso é ser multidão, meus irmãos. Os discípulos não, os discípulos viviam atrás de instrução. E hoje nós temos que sair daqui com a palavra dentro do nosso coração, nos confrontando. E você chegar em casa se responder para você: quem eu sou? Será que eu sou discípulo ou sou multidão? Quem somos nós? A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo de número 6, no versículo de número 2, olha quem é a multidão. Olha quais são as características de uma multidão. É sobre isso que eu vou pregar, porque nós precisamos saber quem somos nós. Então eu quero pregar sobre coisas que aparenta ser multidão e coisas que mostram quem é discípulo. Há uma grande linha separando quem é multidão e quem é discípulos. Olha a diferença lá em João, no capítulo 2, no capítulo 6, no versículo 2. E então uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Multidão muitas das vezes só quer seguir Jesus pedindo cura. Me dá minha cura, me dá minha cura, eu quero minha cura. Só quer conhecer Jesus pelo lado de fora. E há um grande problema. Será que eu só estou vindo para a igreja porque Jesus pode curar? Cura minha mãe? Cura meu filho? Cura meu vizinho? Cura minha família? Porque a multidão está aqui, é Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Nós precisamos sair daqui nesta noite confrontados, porque ser cheio do Espírito Santo não é uma brincadeira. Tem muita gente achando, meu pastor, que ser cheio do Espírito Santo é uma brincadeira. Não é, uma batalha diariamente. Nós estamos aqui lutando contra a nossa salvação. Nós estamos lutando para ser salvos, meus irmãos. Só que existe dois tipos de classe de pessoa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e nos dias de hoje. Temos dois tipos de classe de pessoas dentro da igreja. E é bom que aqui só tem crente. Foi até bom, o Espírito Santo só preparou crente nessa noite. Precisamos saber quem somos nós. A multidão só vivia atrás de cura, meu irmão Deus. Queria Jesus só apenas pelo aquilo que Jesus fazia pelo lado de fora. Mas olha a diferença dos discípulos. Olha a diferença dos discípulos. Lá, olha só. E estava Jesus em certo lugar orando. E quando acabou de orar, e disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Olha como o discípulo vive. Discípulo não vive pedindo milagre. Negativo, meu irmão. Pode ler toda a Bíblia. Você não vê apóstolo, você não vê profetas, você não vê sacerdotes ficando pedindo milagre, milagre, milagre. Não. Discípulo pede instrução. Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Perceba que o discípulo observa. Discípulo, ele observa o homem de Deus. Ele observou que João Batista tinha ensinado os seus discípulos a orar. Aí ele viu que Jesus está intercedendo pelo povo. Aí ele vai fazer o quê? Senhor, ensina também a nos orar. Porque ele sabe da grande dificuldade que vai ter lá na frente. Discípulo não vive atrás de milagre, milagre, milagre. Não. Discípulo pede instrução. Temos que saber quem somos nós. Nós até pedimos milagre, mas não para a gente, para aquele povo que está lá fora. Senhor, cura, Senhor, salva. Mas eu, como discípulo, eu não preciso ficar pedindo milagre para mim, não. Porque Deus está te vendo como discípulo. Jesus, ele vai te curar se você estiver enfermo. Jesus, ele vai te dar palavra se você estiver precisando. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus vai te dar. Precisamos pedir instrução, peça sabedoria a Deus. A Bíblia vai dizer lá em João 6,26, olha a diferença da multidão. Em João 6,26 a Bíblia vai dizer: e Jesus respondeu-lhes assim: em verdade vos afirmo que me buscais não pelos sinais, mas porque comestes pães e fartastes. Olha a diferença da multidão. A multidão está preocupada em encher barriga, ser cheio pelo lado de fora. A multidão está preocupada apenas por se encher na sua vida carnal, está preocupado com a carne.
Nós temos que ter uma grande observação sobre isso. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Eu tenho um pão de cada dia, um arroz e feijão em casa, então eu sou farto, meus irmãos. Eu não preciso ficar correndo atrás de pão, de comida, de coisas materiais. Multidão só seguia Jesus por causa de cura e por causa de comida. Discípulo não, discípulo vivia atrás de instrução. Discípulo corria atrás de Jesus, atrás de instrução. Lá em Mateus 24:3, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Nós que somos discípulos, nós não precisamos ficar preocupados com o que vamos comer amanhã. Não precisamos viver com a multidão que quando olha para a geladeira, vê a geladeira vazia, fica desesperada, porque eles não têm um Deus que pode prover, meus irmãos. Nós somos discípulos, e se somos discípulos, temos que se comportar como discípulos. Multidão não vive atrás de pão, de comida, de cura. Multidão pede princípios, multidão vive princípios, multidão busca instrução. Senhor, ensina-me a orar. Senhor, quando haverá da tua vinda, os sinais que haverá da tua vinda? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos se encher do Espírito Santo. Hoje é a busca do Espírito Santo. Não se preocupe com a sua geladeira vazia. Não se preocupe com o seu filho que está passando por problema lá fora. Não se preocupe. Entrega na mão de Deus, e a Bíblia diz que o mais ele fará. Precisamos se comportar como os discípulos. Irmão William, qual é a diferença da multidão para os discípulos? É simples. Multidão não tem compromisso com a palavra de Deus. Multidão só vem para o culto quando quer. Multidão, ele só vem e só faz quando ele quer. Isso é multidão, meus irmãos. Precisamos sair daqui hoje sabendo quem somos nós. Ou se estamos do lado da multidão, ou se estamos do lado dos discípulos. Mas se tem alguém aqui nesta noite que ainda está do lado da multidão, eu creio que hoje você vai sair daqui um discípulo, porque eu creio na palavra de Deus. Ei, irmão Deus, a multidão, ela só seguia Jesus pelaquilo que Jesus apresentava pelo lado de fora. Bênçãos materiais. Multidão só faz algo para Deus quando quer. E nós, como os discípulos, eu aprendi que nós não temos livre-arbítrio. Não, nós temos um Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, e Ele manda em mim e você. E se Ele levantou alguém para nos corrigir, para nos direcionar, nós temos que obedecer. Isso é na minha igreja que eu sirvo, tem culto de segunda a segunda, e eu tenho disponibilidade para a obra, eu tenho que estar envolvido na obra de Deus. A não ser que você trabalhe igual os irmãos, eles têm um compromisso lá fora, eles têm um trabalho, mas toda vez que eles podem, eles estão aqui, porque eles sabem que eles precisam da presença de Deus. Só que, meus irmãos, o mundo está assim, tem multidões dentro da igreja, mas não estão servindo a Jesus para ir para o céu. Não estão. Precisamos sair daqui sabendo quem somos nós. Lá em Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é discípulo busca primeiro a prioridade de Deus. Primeiro ele busca o reino. Discípulo não vive igual a multidão, meus irmãos. Jesus, certa vez, lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus olhou para a multidão, porque Jesus já olhou para ele e falou assim: vocês só me seguem por causa de que eu dou comida para vocês, vocês só me seguem porque eu estou dando alimento, vocês só me seguem porque eu estou curando vocês. Mas olha só, eu vou dizer para vocês: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A multidão olhou para trás e todo mundo correu, meus irmãos. Tem uma hora que Jesus, ele bota para fora. O nosso Deus é o Deus de amor, mas não é esse amor que o povo está dizendo aí não, meus irmãos. O nosso Deus, ele é amor, tão grande no amor, mas tão grande na justiça. E ele precisa nos confrontar, porque não adianta eu viver 10 anos, 20, 30 anos aqui dentro e não saber de que lado eu estou. Porque multidão não vai para o céu, meus irmãos. Me mostra onde alguém da multidão estava cheio do Espírito Santo. Me mostra na Bíblia. Multidão não se enche do Espírito Santo, porque só se enche do Espírito Santo quem busca Deus na verdade, no profundo. Eu não queria pregar isso, mas eu não faço a minha vontade.
Eu não faço a minha vontade. Jesus palestrou comigo em casa, eu querendo trocar a mensagem. Jesus falou, não, eu quero que tu leve isso. Porque nós precisamos sair daqui confrontados. Não tem como a gente botar uma tala no olho assim, ó, e fingir que não estamos vendo. Dentro da igreja de Cristo, eu não estou falando aqui, eu estou falando na igreja de Cristo, a mundial. Há dois tipos de pessoas, multidão e discípulos. E nós temos que entender quem somos nós. Porque tem gente que está no púlpito que é do mundo. Tem gente que está no púlpito da igreja do Brasil, vou falar do Brasil, que está vivendo como multidão. Ele vem aqui, ele prega uma mensagem, mas quando ele sai daqui ele xinga palavrão, ele bebe uma cervejinha escondido, ele faz coisas que sabe que não pode fazer. Precisamos sair daqui confrontados nessa noite. Quem somos nós? Somos multidões ou somos discípulos? Olha a diferença de quem é discípulo. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número 1, a Bíblia diz, pois se já ressuscitaste com Cristo, buscai primeiro as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Discípulo busca as coisas de cima. Colossenses 3 e 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha o que o discípulo faz. Discípulo não fica a mercê de milagre, mendigando milagre. Quem fica mendigando milagre é multidão, meus irmãos. Está escrito na Bíblia, quem vivia pedindo milagre era multidão. Discípulo não, discípulo pede instrução. E vocês vão entender o porquê que Jesus está falando comigo, porque Jesus está falando conosco nessa noite. A gente vai ver a grande diferença no final de discípulo para multidão. Nós precisamos sair daqui hoje cheio da presença. Porque você quer ver, irmão Deus, a diferença do discípulo para a multidão? Tem doutrina na sexta-feira, mas eu não quero ir porque eu quero assistir minha novela onde eu sou discípulo. Tem consagração na terça-feira, eu não quero ir aonde que eu sou discípulo. Tem culto de... Meu irmão, nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Quem vive com Cristo sabe que é difícil. Nós temos que perseverar na oração, meu irmão. Nós temos que buscar a presença de Deus. Eu tive uma oportunidade na terça-feira e eu falei de Ezequiel 47. Tem gente que não quer se aprofundar na presença de Deus. E Deus levou Ezequiel em espírito para entrar dentro das águas que davam pelos tornozelos, água que dava pelos joelhos, água que dava pelos lombos e água que dava pelos ombros. Falam de níveis de espiritualidade com Deus. Tem gente que entrou na igreja, está 10, 15, 20 anos, mas não tirou a água do tornozelo ainda. Sabe por quê? Porque ele está vivendo como multidão. Ele não quer se aprofundar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que olha assim o rio. E eu não vou pular nesse rio não, porque esse rio pode ser fundo, eu vou meter o pé. Isso é multidão. Mas olha a diferença do discípulo. Ele não quer nem saber se o rio é fundo, ele quer ver como é que é o rio. Ele vai mergulhar no rio. Discípulo é corajoso. Discípulo, ele não fica com medo de nada. Qualquer coisa, está com medo, estou com medo do som, estou com medo de... Que isso, meu irmão? Nós estamos cheios da presença de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo e eu vou ficar com medo de demônio, de espírito, de não sei de quê? Que isso, meu irmão? Tem gente que está dentro da igreja e sente mais a presença do diabo do que a de Deus. Como é que eu sou discípulo se eu sinto a presença do diabo 24 horas e não sinto a presença de Deus dentro da igreja quando o poder está descendo através da palavra? Temos que sair daqui hoje sabendo quem somos nós. Esquece o irmão William que está falando que é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Precisamos saber quem somos nós. Somos discípulos ou somos multidões? Será que vamos viver uma vida de eternidade aqui, 50, 30, 40 anos, 80 anos, na camada superficial? E Deus querendo te mostrar a profundidade? Será que você não sente vontade de colocar a mão no inferno e curar o inferno pelo poder da palavra de Deus? Será que você não sente vontade de ser usado no poder e na autoridade lá fora e alguém te chamar de homem de Deus e você saber que é homem de Deus? Porque tem muita gente sendo chamada de homem, de mulher de Deus e não é. Tem gente sendo chamada de homem e mulher de Deus e sabe que não é. Isso é uma tristeza. Mas é muito bom quando alguém fala assim, homem de Deus, e você sabe que você é homem de Deus. Precisamos sair daqui hoje sabendo quem somos nós. Será que eu vou ficar vivendo na camada superficial onde Deus está falando, entra no rio? Vem, filho, eu quero te mostrar mais.
Eu quero que você saia, leva, porque quem é cheio do Espírito Santo se incomoda com quem está lá fora perdido. Filipe, lá em Atos, no capítulo de número 8, no versículo de número 3 em diante, a Bíblia vai dizer que Filipe desce até Samaria para pregar para quem estava enfermo, doentes, pobres, pessoas perdidas. Quem tem a presença de Deus se incomoda com quem está perdido lá fora. E eu e você vivendo como se fosse multidão, não querendo nem conversar com o vizinho. Hoje eu estava dentro do meu lar, o meu vizinho me chamou e ficamos 1 hora falando de Jesus, porque ele quer se converter, e ali o poder do Espírito Santo me usou, onde ele, meu irmão, maravilhadamente ele falou, vou para a igreja, e eu quero ser igual, ele falou, eu falei, não igual a mim, não igual a Jesus, mas ele falou, eu quero ser igual ao irmão, que fale de Jesus do início até o fim. Temos que ter isso, porque discípulo é assim, meu irmão. Discípulo não vive igual a multidão. Discípulo não. Discípulo, ele tem que estar compromissado com a obra de Deus. Discípulo tem que estar na obra. Se tem culto, tem que vir para o culto. Discípulo só quer vir para o culto ou quando tem, quando quer, a hora que quer, chega atrasado, chega a hora que quer. Isso não é discípulo, isso é multidão. Discípulo tem que ter compromisso com a obra de Deus. Se tem evangelismo, ele dá no evangelismo disponibilidade. Se tiver disponibilidade, se você estiver no trabalho, não tome essa palavra. Mas você que tem disponibilidade para a obra e só vem quando quer, você não é discípulo. Você é multidão. Me desculpe, mas é multidão. Aleluia. Glória a Deus. E aqui termino e entrego o microfone. Quer ver por que Deus me usou para falar isso aqui? Não está sendo em vão, não. Porque olha a diferença agora, e termino, olha a diferença do discípulo para a multidão em Atos dos Apóstolos, onde começa a igreja de Cristo. Jesus, ele vem preparando os discípulos, e veio mostrando para os discípulos a diferença da multidão para os discípulos. E a multidão sempre vivia pedindo comida, 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 pedindo cura, 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 me dá isso, me dá aquilo. Os 10 leprosos, um vem para agradecer, os 9 vai embora, a multidão. E Jesus está só mostrando os discípulos, olha que interessante. E o discípulo está pedindo instrução. Senhor, me ensina a orar. Lucas 11:1. Senhor, quando será a volta do Filho do Homem? Senhor, ensina, Senhor. Ensina-nos a curar o enfermo. Jesus envia eles para curar o enfermo. Na primeira vez eles erram, mas depois Pedro, em Atos 3, quando sobe para orar, cura o enfermo que está na porta da igreja. Olha a diferença. E aqui termino. A igreja de Jesus, ela começa em Atos dos Apóstolos. De Mateus até João, Jesus está fazendo o ministério dele, certo? E tem uma multidão e tem os discípulos. Para os discípulos, Jesus está ensinando instrução. Busca o reino de Deus, busca o Espírito Santo, batismo nas águas, como pregar, como curar. Jesus está ensinando, porque Jesus vai chegar na cruz, de Mateus até João. Olha que interessante. Jesus está ensinando, porque Jesus sabe que no Calvário ele vai subir. E ele tem que deixar alguém para fazer a obra que ele estava fazendo. Curar enfermo, curar doentes, expulsar demônios, pregar com autoridade, falar com firmeza o que está falando e viver com obediência, porque sem obediência ninguém vai para o céu. Temos que ter obediência. De Mateus a João, Jesus está ensinando os discípulos. E a multidão não quer nada com Jesus, só vai quando quer, só vai quando tem comida, só vai quando tem peixe, só vai quando tem pão. Olha a diferença. Quando chega em Atos dos Apóstolos, meu pastor, que é onde a igreja primitiva começa, olha que interessante. A multidão que só vivia atrás de milagre, em Atos dos Apóstolos você não vê eles fazendo nada. Multidão não vai realizar nada na igreja, não vai realizar nada em lugar nenhum. Multidão de Mateus até João só vive pedindo milagre e não realizam nada em Atos dos Apóstolos, onde começa a igreja de Cristo. Agora olha a diferença dos discípulos que se transformaram em apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos que só viviam atrás de instrução foram os que mais realizaram milagre. Então quem quer realizar milagre tem que pedir instrução. Se você um dia quer curar o enfermo pelo poder do sangue de Jesus, você tem que pedir instrução. Ei, olha que interessante. Os discípulos que só viviam pedindo instrução, os discípulos que só viviam pedindo, Senhor, nos ensina, nos ensina, nos ensina, em Atos dos Apóstolos, foram os que mais realizaram milagres. Eles curaram coxos, eles curaram cego, eles expulsaram demônio. Ei, querido, se comporte como os discípulos, que Deus vai derramar poder e autoridade e bênçãos espirituais. Precisamos se aprofundar nas águas.
Precisamos se aprofundar na palavra de Deus. Precisamos sair da camada superficial. Precisamos mergulhar de cabeça e pé e corpo todo. Porque se eu ficar com medinho de subir no púlpito, eu vou ficar para trás. Eu vou ficar para trás. Jesus não quer fraco. Jesus não quer ninguém que fique com medo. Jesus quer os corajosos. Jesus quer aqueles que falam assim: Senhor, eu tenho que trabalhar sim. Só que o culto vai começar às 7. Eu só vou trabalhar meio-dia. Então eu vou para o culto sim. Porque enquanto eu estou aqui no culto, Deus está mandando alguém lá na minha loja. Deus está mandando alguém no meu serviço. Muitas das vezes a gente erra por falta de sabedoria. A Bíblia vai dizer que João Batista, agora eu termino, a Bíblia vai dizer que João Batista está pregando no deserto, meus irmãos. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que João Batista está pregando no deserto. E a Bíblia vai dizer que do nada, a Bíblia diz que a multidão lá da cidade vem ver João pregando no deserto. João Batista não foi chamar ninguém, foi o Espírito Santo que convenceu um povo para ir ver João Batista pregando. Sabe o que eu aprendo com isso, meu pastor? Que enquanto eu faço a obra de Deus, Deus provê para mim o que eu preciso lá fora. Sabe por que tem muita gente padecendo dentro da igreja, meu irmão? Sabe por quê? Porque a prioridade não é Deus. Ele quer fazer com as próprias mãos. Eu não vou para o culto hoje porque de repente eu vou deixar de atender, de repente eu vou deixar de fazer alguma coisa, meus irmãos. Se a gente priorizar a obra de Deus, Deus vai dar tudo que a gente precisa. Eu estava até conversando com meu irmão Davidson, e ele trabalha na rua, e eu falei assim: Davidson, se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus ele vai prover para você, porque ele precisa dos clientes para vender os produtos dele. Só que Deus, ele não erra. Deus olha para a gente, meus irmãos. E eu estava falando com ele: Deus, você trabalha a semana toda, mas eu creio que se um dia a gente só tem uma consagração na semana, certo? Na terça-feira. E se você deixar de trabalhar uma semana para vir na consagração, eu creio que quando você for na quarta ou na segunda, um dia anterior, Deus vai te dar como se fosse 3 dias de serviço, porque Deus quer ver o seu empenho. É melhor eu voltar um dia de serviço lá fora para priorizar a obra de Deus, e no outro dia Deus vai me dar muito mais. O problema é que a gente quer buscar para a gente primeiro. O problema é que a gente não prioriza a obra de Deus. Tem gente aí, querendo pescar. Aí eu vou ali pregar sobre casa, sobre carro, que eu vou trazer mesmo para a igreja. Não, meu irmão. Prega a palavra de Deus, que Deus vai se encarregar de enviar os discípulos para dentro da igreja. É Deus que se... Porque o João Batista estava pregando no deserto. E o Espírito Santo mandou o povo para o deserto. João Batista não foi lá chamar ninguém. Ele começou a pregar, veio 1, veio 2, veio 3, daqui a pouco estava uma multidão. Meus irmãos, que nós viemos sair com essa palavra. Precisamos saber quem somos nós. Se somos discípulos ou se somos multidões. Multidão não tem compromisso com a obra de Deus. Multidão não quer nada com a obra de Deus. Multidão só vem pedir, comer, só vem querer receber cura. Mas discípulo que é discípulo tem que viver debaixo de uma obediência. Senão não vai adiantar. Vai ficar nadando e vai morrer contra a maré. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus.